coração e da tua família. Vamos prosseguir a nossa reflexão acerca do tema Família, Projeto de Deus. Hoje eu farei a leitura em Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, que diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ó Deus eterno, abençoe a todos os que ouvirem esta palavra, para que entenda o teu propósito de amor e misericórdia e recebam a Cristo como Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados, a finalidade da nossa reflexão nesta hora é lembrar que Deus, somente Deus, é a única esperança para a família e para a sociedade. Vimos na reflexão anterior desta série Família, Projeto de Deus, que a primeira família foi palco de uma lamentável tragédia. O lar dos primeiros pais, Adão e Eva, foi palco de inveja, ódio, ciúmes, fratricídio. Caim matou Abel e se tornou o pai de uma geração e de uma civilização que desprezou a Deus. Entendo que não é exagero imaginar que Adão e Eva tenham sofrido muito com a tragédia ocorrida em seu lar. Isso fez com que os primeiros pais entendessem definitivamente que não existe e não há como possibilidade de se pôr a esperança de dias melhores para a família, tampouco para o mundo, na capacidade humana, mas em Deus somente. O ser humano é incapaz de fazer o bem perfeitamente. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. No Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus afirmou que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Deus já havia dito a Noé que o mal está no coração do homem desde a sua mocidade. Davi escreveu: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentira. A Bíblia diz claramente que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. O Senhor Jesus nos ensinou que ninguém é bom. Não há ninguém bom, senão Deus. E o profeta Isaías reafirma esta total incapacidade humana e dos seus recursos quando diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos, e como a folha, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O pecado desqualificou o ser humano, e desqualificou de tal forma que não há possibilidade do ser humano encontrar em si mesmo a solução para os seus problemas. E não é sem razão que as tragédias vêm se repetindo no curso da história, na família, no Estado, na sociedade de um modo geral, porque o homem é incapaz de dominar os seus próprios instintos maus. O problema não é o externo, é o íntimo, é o coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É dele que procede as fontes de vida. Por isso, se Deus não mudar o meu e o seu coração, não há nada que possamos fazer de eficaz para mudar a sorte da nossa família, tampouco da sociedade.
O Senhor Jesus disse que o homem precisa nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. E Paulo diz que quem está em Cristo, quem crê em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. Olha, graças a Deus. Graças a Deus que é esperança. A esperança em Deus somente. É Ele que pode mudar a nossa sorte. Eu acredito até que, em face à tragédia que Adão e Eva vivenciaram no início da história humana, e ele, tendo ouvido a promessa de Deus no Éden, Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, Adão e Eva, ao invés de criarem uma ilusão, uma expectativa ilusória de que há a possibilidade de mudar a história, eles, muito pelo contrário, procuraram trazer à sua memória o que podia lhes dar esperança. E creio que Adão tenha lembrado daquelas horas doces, maravilhosas, de comunhão com Deus, na viração do dia, como diz a Bíblia, que a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, era a forma como Deus se comunicava com a família antes do pecado. A voz de Deus, mesmo depois da queda, ainda se fez ouvir. Deus falou com Caim e o chamou ao arrependimento. Deus falou assim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante, Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Lamentavelmente, Caim não ouviu a voz de Deus. A exemplo de Adão e Eva, quando lá no Éden, deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. Foi isso que levou-os a comer do fruto que lhe fora proibido e trouxe desgraça e maldição sobre o mundo todo e sobre todas as famílias, porque todos descendemos de Adão e Eva. Caim, então, seguindo o mau exemplo dos pais no início, prefere dar ouvido à voz do diabo e do seu próprio coração cheio de ódio do que ouvir a voz de Deus. Já Adão, consciente de tudo isso, volta-se para Deus e clama por misericórdia na esperança de que Deus mude a sua sorte. E quem sabe a sua oração pode ter sido algo semelhante à oração do salmista, que disse: Senhor, restaura a nossa sorte. A Bíblia nos diz que Adão tornou a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos, e a partir do nascimento de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, por meio da família de Sete, Deus preparou o mundo para receber o descendente da mulher, o Redentor, o Salvador, o Restaurador da nossa sorte, Cristo Jesus, que sobre si tomou os nossos pecados e morreu na cruz para a redenção e a salvação de todos os que creem no seu nome. Ele levou sobre si os nossos pecados e colocou sobre nós a sua justiça. E a partir daí a Bíblia diz que, além de Sete, muitos outros andaram com Deus, como Enoque, Metusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Foi dessa linhagem que Jesus veio ao mundo. Foi por meio da família que Deus se encarnou, entrou na nossa história para destruir a obra do diabo e nos trazer salvação. E eu quero perguntar a você: como está a sua vida? Como está a sua família? Certamente todos nós já podemos ver o estrago que o pecado é capaz de fazer em nossas vidas e, consequentemente, na vida daqueles que amamos. Muitas vezes temos deixado um traço e marcas tristes e lamentáveis, lembranças nos vêm à mente, aos nossos corações, de danos que não poderão jamais ser reparados. Por isso devemos trazer à nossa memória o que é que pode nos dar esperança: as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Apesar de nós, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas quero encerrar dizendo que Deus não desistiu de você, da sua família, da sua criação.
Deus não desistiu de você, por isso mandou Jesus para consertar a nossa história. Volte-se para Deus, clame ao Senhor, diga, restaura, Senhor, a nossa sorte, a família. Volte-se para Deus por meio de Cristo Jesus. É o único que pode mudar a história individual, familiar e de toda a sociedade. E Deus abençoe você e a sua família. Forte abraço.